Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje aprenderemos a criar um sistema funcional de Reaction Roles. Se você não conhece, basicamente é um sistema onde o usuário reage a uma mensagem com um emoji e ganha um cargo. Então você consegue configurar, por exemplo, um determinado emoji, onde caso um usuário reaja com ele, ele ganha um cargo que você especificou. Vamos aprender a fazer esse bot hoje aqui na Square Cloud. Eu não vou estar ensinando a criar o bot aqui, porque a gente já fez isso muitas e muitas vezes em vários vídeos aqui no canal. Então eu vou estar deixando um card aí em cima do primeiro vídeo da nossa série de Discord.py, onde a gente cria o bot e pega o token dele. Só precisa assistir esse vídeo e você pode voltar para cá, tá? Só mesmo para você ter o bot criado. De resto, é só código, então você pode acompanhar por aqui. Mas feito isso, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o nosso arquivo de dependências. Então eu vou criar aqui, clicando nesse ícone. Lembrando, eu estou usando o VS Code para programar, tá? Se você ainda não tem instalado, é só acessar o site do VS Code, baixar, instalar e depois você abre uma pasta. Mas enfim, eu vou criar aqui um arquivo e vou chamá-lo de .env. Nesse .env, eu vou usar ele para configurar o token do nosso bot. Eu vou criar aqui uma variável dentro desse .env, token recebe, que é o meu token, que é o token que eu copiei lá no site. Lembrando, se você não tem um token, assiste a primeira aula de Discord.py que tá aí no card e volta aqui e coloca o seu token aqui. Feito isso, eu vou criar aqui um arquivo que vai ser o main.py, ou seja, o arquivo principal do nosso código. E aqui eu vou fazer algumas importações. Primeiramente, eu vou importar o OS, que é o módulo de sistema operacional. Eu vou importar também o módulo do Discord, então import Discord. Eu vou importar aqui from discord.txt import commands. E por último, vou fazer uma instalação de um módulo que a gente não tem aqui ainda. Então aqui, ó, 3 pontinhos, terminal, new terminal, que é o pip install python-env, que é para carregar justamente o .env que a gente acabou de criar. Então, com ele instalado, eu vou importar from.env import load.env. Load.env. Agora eu vou dar um load.env. Dentro dele, eu vou passar, entre aspas, .env, referenciando o arquivo que a gente criou, override como true. Esse override é basicamente para caso a gente altere alguma coisa no .env, ele faça a substituição, porque se esse override não tiver escrito aqui, ele não vai detectar alterações nesse .env. Então é importantíssimo que tenha esse .env aqui. Feito isso, vamos criar nosso intents de sempre. Intents recebe discord.intents com i maiúsculo .all. Vamos já garantir todas as permissões para ele. Como é que eu executei o código sem querer? .all. E vamos criar aqui o bot. O bot recebe commands.bot, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou passar primeiramente o prefixo do bot. Prefixo é que você vai digitar antes de um comando para chamar ele, no caso quando é um comando de mensagem. Aqui eu vou colocar a exclamação mesmo, mas você pode colocar o que você quiser aí basicamente. Vírgula, intents recebe intents. Então passando as permissões para ele, usando esse intents aqui. Vou criar um evento aqui, só para ele avisar quando o bot estiver pronto, @bot.event. Embaixo async def on underline ready, 2 pontinhos, synced para ele pegar os comandos sincronizados, await bot.tree.sync. E que ele vai fazer é o seguinte, dá um print aqui, Fzinho, para mostrar variáveis, bot online como bot.user. Vou mostrar a quantidade de comandos sincronizados da seguinte maneira, entre chaves, vou passar len, e entre parênteses, depois desse len, eu vou passar justamente a variável synced que a gente acabou de criar, e comandos sincronizados. E esse trechozinho aqui é somente para ele pegar o número de comandos que foram sincronizados. Então, por exemplo, se eu fiz sincronizado 5 comandos, ele vai trocar isso aqui por 5 e comandos sincronizados, totalizando 5 comandos sincronizados. Feito isso, fazer o seguinte, if, vamos inicializar o bot, underline, underline, name, underline, underline, for igual a, underline, underline, main, underline, underline. Ou seja, se for esse comando que inicializou, se for esse script que inicializou, eu vou dar um bot.run, e dentro do run, passar o seguinte, você vai passar o token do nosso bot. Como o token está guardado em .env, ele pode simplesmente fazer o seguinte, os.getEnv, negócio getEnv, né? E dentro do getEnv eu vou passar token em maiúsculo, token que é a mesma coisa que daqui, ó, esse token aqui. Então ele vai pegar esse valor e colocar aqui. Eu vou rodar o código só para testar se está funcionando. Ó, tá logando, logou, vou ver se ele, ó, bot online como Suri hashtag 6542. 0 comando sincronizado, porque ele não fez nenhum comando ainda, né? Mas feito isso, vamos criar agora a funcionalidade dele, né? Eu farei o seguinte, cara, eu vou criar uma pasta, vou chamar de cogs. Cogs, se você não tá familiarizado, é basicamente uma forma de organizar os seus comandos, seus scripts em arquivos diferentes. E dentro de cogs, eu vou criar um arquivo, role underline reactions.py, cargo de reações.py. E aqui no role reactions, eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos fazer as importações aqui, import JSON, import OS também e import Discord. Vou fazer mais algumas aqui, from discord.txt import commands e from discord import app commands. As informações vão ficar salvas em um arquivo JSON, tá? Então eu vou até apontar aqui data underline
file, ou seja, arquivo de dados, que vai ser reaction_roles.json. Vou até criar o arquivo aqui logo, reaction_roles.json, que é aqui dentro desse JSON que a gente vai guardar os dados, tá? No caso o bot, ele vai guardar automaticamente, ele não vai mexer diretamente, mas já vou deixar aqui. Feito isso, criar uma função aqui, def load underline data, para carregar os dados. O que essa função vai fazer é o seguinte, até tipar aqui como dicionário, para já ajudar a gente, ó, menos maior que dict if not os.path.exist, ou seja, se não existir o nosso arquivo de dados, ele vai retornar return um dicionário vazio. Então, bom, se não tiver arquivo de dados, logo não tem nenhum dado, então vai retornar um dicionário vazio. A gente vai guardar os dados em dicionários. Mas caso exista, aqui embaixo eu vou passar um if open data file, entre aspas, um R, encoding, entre aspas, UTF-8, SF, dois pontinhos, enter, return, json.load, e dentro de load vou passar F. Então tá, o que está acontecendo aqui exatamente? Ele vai precisar consultar no nosso arquivo JSON os dados que a gente salvou. Os dados são tipo quais emojis apontam para quais cargos e tudo mais. Tudo isso vai ficar dentro desse reaction_roles.json. Essa função vai servir justamente para carregar esses dados que a gente salvou. Então ele vai fazer a verificação. Se esse arquivo não existir, ele vai retornar vazio, ou seja, não tem nada. Mas se existir, ele vai ler o arquivo e trazer o que tem dentro dele. É basicamente isso. Eu vou criar aqui uma função também para salvar os dados, né? A gente tá lendo, mas também uma hora ele vai precisar salvar. Então def save underline data, dois pontinhos. No caso ele vai receber, né, o que vai ser salvo. Então, ó, data do tipo dict também. With open, no open vai abrir o data file também, vírgula, só que no modo de escrita, ou seja, w, vírgula, encoding, entre aspas, UTF-8, as F, dois pontinhos, só que agora ele vai dar um JSON.dump, data, vírgula, F, vírgula, indent, recebe 2, ensure ASCII como false. Agora vamos criar de fato a cog dos nossos comandos, né? Então vou criar aqui uma classe, usando o class role reactions, entre aspas, ele vai dar de commands.cog, dois pontinhos, o que ele vai fazer? Def, underline, init, underline, passar aqui o self, e ele vai receber também o próprio bot, a instância do bot, que é do tipo commands.bot. Feito isso, dá uns dois pontinhos aqui também, self.bot recebe bot, e self.data recebe load data. Ou seja, já vai carregar os dados do nosso bot aqui quando inicializar essa classe, quando instanciar essa classe. Vou criar um grupo aqui, ou seja, um command group, para a gente agrupar os comandos de forma mais organizada. RR recebe appcommands.group. Esse group, o name dele vai ser RR também, RR no caso de reaction roles, vírgula, a descrição desse reaction group, a descrição desse group, comandos de reaction role, e vírgula, default permissions, ou seja, quem é que vai ter permissão de usar esses comandos? Eu vou passar aqui discord.permissions, com P maiúsculo, discord.permissions, e entre parênteses vou passar o seguinte, manage underline roles true. Então só vai poder usar esses comandos quem tiver com permissão de manage roles. Feito isso, agora vamos criar os comandos devidamente. Agora vamos criar o primeiro comando aqui, @rr.command, o name dele, ou seja, o nome do comando vai ser create. No caso, esse comando aqui vai servir para a gente criar uma mensagem de reaction roles, ou seja, o bot vai enviar uma mensagem, e nessa mensagem que ele vai fazer as reações. Então, ó, o name vai ser create e uma description. E a descrição, para ficar um pouco mais apresentável, cria uma mensagem de reaction role em um canal. Feito isso, vou criar aqui a função do comando async def rr_create, que vai receber três argumentos, tá? Três configurações do usuário. Primeiro é o canal, onde ele vai ser criado. No caso, antes ele tem que passar duas coisinhas, né? Que é o self e o interaction. E agora sim vai passar os argumentos. Primeiro, o canal, que é o canal onde a mensagem vai ser enviada, que é do tipo discord.channel. No caso, vai ser discord.text_channel, tá? Tem que tipar o tipo do canal, vírgula, o título da mensagem, que vai ser um simples string, str, e também a descrição, ou seja, o corpo da mensagem, que também vai ser str, que é string. Feito isso, o que é que essa função vai fazer? Com um dos pontinhos aqui depois do parênteses, embed vai receber discord.embed. Vamos colocar uma embed, se você não lembra que é uma embed, basicamente uma forma de deixar a mensagem mais bonitinha. O title da embed vai ser justamente o título que o cara editou, e a descrição da embed vai ser justamente a descrição que o cara editou ali. A cor do embed, então discord.color.blurple, que é tipo um roxinho mais ou menos, um lilás. No caso, eu coloquei discord.color com C maiúsculo, .blurple, abre e fecha parênteses. Feito isso, criar a variável mensagem que vai receber await
canal.send, ele vai enviar justamente no canal uma mensagem que contém a nossa embed. Então o embed recebe embed. Feito isso, pegar o ID do servidor aqui, guild_id, vai receber str interaction. Deixa eu tipar o interaction aqui também, né? Interessante. Discord.interaction com I maiúsculo. Interaction.guild_id e msg_id, ou seja, o ID da mensagem vai receber também um str msg.id. A gente vai usar essas informações para salvar lá no nosso JSON, tá? If guild id not in self.data, ou seja, se nossa guilda, nosso servidor não tiver nos dados, o que ele vai fazer? Dois pontinhos, self.data em colchetes. Guild ID recebe um dicionário vazio. Somente salvar as informações da guilda, tá? Feito isso, self.data na guild ID, colchetes, msg ID recebe o seguinte, ó, presta bastante atenção como é que eu vou estruturar esses dados. Dentro de chaves, seria passar um dicionário também, vai passar a chave channel_id, que vai receber canal.id, e vai passar reactions, dois pontinhos, uma chave vazia. Salvando esses dados aqui, eu vou simplesmente usar save_data, abre e fecha parênteses. E vou mandar aqui um await interaction.response.sendMessage, mensagem criada em canal.mention. Vou passar aqui também o ID da mensagem, vai precisar dela para configurar os cargos. Então, já vamos passar aqui para o cara já ficar mais fácil de poder copiar, né? ID da mensagem. Eu vou passar da seguinte maneira, vou colocar entre crases, porque já é formato bonitinho, msg.id, ou seja, o ID da mensagem. Eu vou passar um ephemeral, eu vou passar um ephemeral como true, para só quem chamou o comando conseguir visualizar essa resposta, tá? Agora vamos criar mais um comando, só que agora vai ser o comando de fato para adicionar as reações, que vai ser o seguinte. Lembra de fazer fora desse escopo aqui, tá? No caso, estou fazendo uma linha para trás. No caso, estou fazendo mais para trás. Vai ser @rr.command_name, vai ser o add, para adicionar uma nova reação. Description, adiciona uma nova reação à mensagem. Ele aqui é o async def rr_add. Ele vai receber também o self, o interaction, já vou tipar aqui como discord.interaction. Ele vai receber também o message_id, ou seja, o ID da mensagem, como str. Vai receber também o emoji que vai ser usado, também vai ser str. E por último, o cargo, que é um discord.role. Ele já vai automaticamente selecionar os cargos do servidor. Feito isso, colocar aqui os dois pontinhos, pegar o ID da guilda aqui, guild recebe interaction.guildid. No caso tem C no formato de string, né? Então vou encapsular aqui str, selecionar tudo e encapsular com parênteses para transformar em string. E vou fazer o seguinte: if guild not in self.data or message id not in self.data colchetes guild_id. E eu botei o nome errado aqui, botei só guild, na verdade guild id, guild_id. Então, se a guild_id, se o ID do servidor não estiver nos dados, ou se o ID da mensagem não estiver nos dados também, o que vai acontecer? Dois pontinhos, eu vou dar um await interaction.response.sendMessage, abre parênteses, mensagem não encontrada. Crie com /rr create. Vai ser um efêmero também, para só quem enviou o comando visualizar. E vou dar aqui um return, para acabar com a execução da função. Mas se tiver tudo certo, seja fora do if, pegar o channel_id, caso que é o ID do canal, que vai receber self.data, colchetes, guild id, colchetes de novo, message id, colchete de novo, channel_id. E vou pegar o canal em si, a instância do canal, usando channel, recebe interaction.guild.getChannel. E nesse getChannel eu vou passar o channel ID, o ID do canal. Feito isso, se não encontrar o channel, se não encontrar o canal, await interaction.response.sendMessage vai responder o seguinte: canal de mensagem não encontrado. E efêmero como true também, return. Mas se encontrar o canal, vai passar um try, dois pontinhos. MSG recebe await channel.fetch message para obter uma mensagem, né, do servidor int message_id. Except, vamos capturar um erro aqui, que caso não tenha encontrado, seria discord.notfound, await interaction.response.sendMessage, mensagem não encontrada no Discord. Efêmero, true também, para só ele conseguir ver. E o return, await interaction.response.default. Seria feito todas as
verificações, nada deu errado, vai dar um defer. Defer é o quê? Porque assim, quando você chama o comando do Discord, você tem 3 segundos para responder. Se você não responder a tempo, passou os 3 segundos, ele dá um erro. E esse defer, ele serve justamente para isso. Ele meio que vai estender esse tempo. Porque o que eu processo aqui pode ser um pouquinho mais demorado. Então, ó, feito esse defer, ele vai dar um try novamente. Await msg.add_reaction para adicionar a reação em questão, que vai ser o emoji em si, que a gente mandou como argumento. Mas se der algum erro, except discord.http exception, 2 pontinhos, await interaction.followup.sendMessage, não só .send, né? A gente usa follow-up porque a gente já usou o defer, emoji inválido ou sem permissão para reagir. E ephemeral como true também. Return, vamos salvar esses novos dados. Então, ó, self.data, guild ID, colchetes, message ID, colchetes, reactions, entre aspas, tá? Colchetes, emoji, recebe, cargo.id. E vou dar um save data passando self.data. E vou responder com await interaction.response.sendMessage, F aqui, emoji, eu boto aqui o emoji, configurado para o cargo.mention, para mencionar, e um efêmero para só o cara poder ver, ok? Estamos com mais um comando pronto, agora falta 2 comandinhos, o comando para remover e o comando para listar. Vou criar agora o comando para remover um cargo que já foi adicionado, então vamos usar mais uma vez @rr.command, só que agora o nome do comando vai ser remove, e a descrição remove uma reação de uma mensagem. Async def rr_remove self interaction do tipo discord.interaction, e o remove ele vai receber 2 argumentos. Primeiro é a mensagem no qual ele vai remover, o qual ele vai vasculhar, e o emoji em si. Então primeiro message _id, que é str, e o emoji que ele vai remover, str também. Vamos começar obtendo o guild id do str interaction.guild id, e eu farei o seguinte: se o guild id não estiver em self.data ou message id não estiver em self.data colchetes guild id, await interaction.response.sendMessage, mensagem não encontrada, ephemeral true, e dá um return para cancelar a função. Vamos ter as reações atualmente registradas lá. Reactions recebe self.data colchetes guild id colchetes message id colchete reactions if emoji not in reactions, await interaction.response.sendMessage. Se não encontrar reação no caso, essa reação não está configurada nessa mensagem. Ephemeral como true, return também. Fora desse if, eu vou pegar o channel _id, o ID do canal, self.data, guild id, message id, colchetes, channel _id, entre aspas, tá? E vou chamar o canal, então channel, pegar a instância dele, interaction.guild.fetch_get_channel, e no get_channel eu passar o channel id. If channel, se encontrar o canal, try, e onde tem que encontrar aqui a mensagem em si, então message recebe, await channel.fetch_message, passar aqui dentro do fetch message o inteiro, que vai ser o message id. Await msg.clear reaction, clear reaction, só o reaction, tá? Não passa reactions no plural, porque senão ele vai limpar tudo. Então, clear reaction, passar dentro dele o emoji, então emoji. Except discord.notfound, discord.http exception, pass del reactions, colchetes, emoji, save data, para salvar as alterações, self.data. Eu vou responder com await interaction.response.sendMessage, reação, emoji, removida. Vou passar o efêmero como true também e passar o F aqui atrás que a gente esqueceu. Mais um comando que a gente precisa até aqui é o de listar, né? Seria para listar quais reações já foram registradas. Então vou colocar mais uma vez aqui @rr.command. O name vai ser list description. Lista as reações configuradas em uma mensagem. Async def rr_list, abre parênteses, self interaction discord.interaction, message_id, que é um str. Eu vou copiar daqui de cima o que a gente já fez umas 2 vezes, mas a gente não tem feito fazer pela 3ª vez, que é essa parte aqui, ó, guild id, e toda essa verificação do if aqui. Dá um Ctrl C. No caso, eu vou copiar daqui até essa parte das reactions aqui, ó, aqui do guild id até essa parte de reactions. Tenta pegar reactions se não tiver emoji. Eu dou um Ctrl C e eu trazer para cá, para
baixo, só pra gente ficar copiando, só pra ficar repetindo o código, tá? Vou selecionar ele e trazer mais pra frente, né? Porque pra entrar no escopo da função. E vamos fazer o seguinte, peraí, isso aqui foi muito pra frente, trazer mais pra trás, pronto. Fazer o seguinte, ó, pegou o Guild ID, vai fazer a verificação, se não tiver Guild ID na data, ou se não tiver mensagem, vai dizer que não encontrou nada, e vai tentar encontrar as reações aqui. Só que aqui ele não vai verificar o emoji, tá? Ele vai verificar as reações, então if not reactions, ele vai responder o seguinte, já vai ser algo diferente aqui, nenhuma reação encontrada para esta mensagem. Só que eu vou fazer a configuração do VS Code aqui, vou ter que ficar indo para um lado e para o outro, que eu acho bem chato, que é o seguinte, se você não tiver configurado isso aí, até interessante, eu recomendo, que é o text wrap, que é o word wrap, vou colocar como on. Então, dessa forma, quando alguma coisa chega no limite, ele quebra para baixo, tá? Continua assim na mesma linha, só que visualmente no VS Code ele quebra para baixo para facilitar a visualização. Feito isso, dá o return aqui, né, que não encontrou reação nenhuma, e a variável lines recebe uma lista vazia, e para cada emoji, for emoji, vírgula, role underline ID, in reactions.items, dois pontinhos, ou seja, para cada emoji, para cada cargo, eu vou pegar o cargo aqui, role recebe interaction.guild.getRole, dentro de getRole vou passar role ID, e o role name vai ser role.mention if role, else, se caso ele não encontre o cargo, ele vai mandar o seguinte, cargo removido. Eu vou mostrar também aqui o ID do cargo, tá? Então, role ID, e lines.append, entre parênteses, f emoji, tracinho, maior que, role name, e embed, vou criar embed agora, discord.embed, title, reações configuradas, vírgula, description, _n, ponto join lines. Então o que a gente tá... Peraí, não. Color, recebe, discord.color.blurple, abre já parênteses, se dá vírgula aqui, pronto, discord.color.blurple, e vou mandar await interaction.response.send message, embed, ephemeral, true. Ok? A gente já fez todos os comandos, agora falta fazer a funcionalidade de adicionar e remover o comando quando o usuário clica, né? Quando ele remove a reação ou quando ele adiciona uma. Então, ó, para fazer isso, ele faz o seguinte, e não vai usar o @rr, ele vai usar @commands.cog com C maiúsculo, .listener. Listener é basicamente um evento, tá? Então abre e fecha parênteses, async, def, on, underline, raw, underline, reaction, underline, add. Então, quando uma reação for adicionada, o que ele vai fazer? Ele vai receber alguns dados, ou seja, o self, o payload, que são os dados brutos. Eu vou até tipar o payload, que é discord.raw reaction action event, dois pontinhos. If payload.user ID for igual ao self.bot.user.id, ou seja, se quem adicionou a reação for o bot, vai dar um return, porque o bot não vai contar, né? Porque quando a gente configura uma reação, o bot, ele automaticamente já vai reagir àquela mensagem com uma reação. Então, isso aqui vai servir para prevenir dele adicionar o cargo ou remover o cargo do bot, né? Então, feito isso, guild, underline ID, recebe str, payload.guildid, message, underline ID, str, payload.message ID. If guild ID not in self.data or message ID not in self.data guild underline ID, dois pontinhos, return, emoji, underline str, recebe str, payload.emoji, reactions, recebe self.data.colchetes, guild ID, colchetes, message ID, colchetes, entre aspas, reactions. If emoji underline str not in reactions return. E o guild vai receber, no caso o servidor, né? self.bot.get guild payload.guild ID. Se não encontrar a guilda, quando eu falo guilda, lembrando, é a mesma coisa que o servidor, tá? If not guild return. Eu vou meter agora o cargo, né? Então, role recebe guild.get role reactions emoji str e if not role return. E vamos meter o membro, ou seja, member, vai receber guild.get member payload.user ID or await guild.fetch. Peraí que eu escrevi errado, guild.fetch member payload.user ID. Então ele vai tentar obter o membro, né, que deu a reação, normalmente usando o get member. Se não conseguir, ele vai dar um fetch member, que é mais garantido que encontre. Feito isso, if not member, se não encontrar um membro, vai dar um return. E vamos agora adicionar a reação nele. Então try await member.addroles
E vamos passar aqui, cargo em questão, né? Role, vírgula, reason, reaction, role. Só para dizer que a razão, né? É justamente por causa de uma reaction role. E except discord.forbidden, caso dê problema, caso dê erro, caso não consiga, vai dar um pass. Agora vamos adicionar, por último, o evento para quando o usuário ele remove a reação. Aqui vai ser bem parecido, tá? Tu vai fazer o seguinte, eu vou selecionar todo esse evento aqui e vou colar embaixo dele. Calma aí, tem que colar no lugar certo, não pode colar no lugar errado, senão dá erro, que é aqui, ó, exatamente antes do código. E vamos fazer as modificações. Primeiramente, não vai ser on raw reaction add, mas vai ser on raw reaction remove. Então, trocar para remove. E aqui embaixo, a gente vai trocar as seguintes coisas. Ó, vai pegar o emoji, pegar as reações, pegar o STR, a guilda, tá aqui tudo certo, cargo em questão também tudo certo, pegou o membro, se não encontrar o membro, beleza. Se encontrou o membro, e o que a gente vai mudar vai ser aqui no try, ao invés de usar o await member.addRoles, já a gente vai usar o member.removeRoles. A gente passa o cargo em questão, a razão, no caso passa aqui um reaction role removido, e feito isso, nossa cog tá pronta, né? E para que de fato ela funcione, ele só precisa fazer o seguinte aqui embaixo, é sync def setup, é bem rápido, tá? Setup bot, vai receber o bot, commands.bot, B maiúsculo, 2 pontinhos, await bot.add cog, em parênteses, role reactions, passando como um argumento o bot. Feito isso, a gente precisa voltar aqui no main, porque a gente criou o cog de role reaction, mas não carregou ele, tá? Então, para carregar, por o seguinte, aqui antes do sync, né, do bot.event, usar o await bot.load extension. Esse load extension vai receber como a string cogs.role role reactions. Dessa forma já deve funcionar. Eu vou executar aqui o main.py para ver se vai dar erro. E deu erro, mas tudo bem, quase nunca funciona de primeira. Vamos ver o que a gente fez de errado aqui. Imagina que seja o reaction role, né, que tá vazio. Vou fazer o seguinte, dentro dele vou colocar aqui um abre e fecha parênteses, que JSON por sinal, porque JSON padrão usa a chave, né? Eu falei parênteses, mas é chave. Deixa eu ver se é isso mesmo. Posso estar enganado. Executei, vamos ver o que ele vai trazer pra gente agora. Assim, aqui no save data, a gente esqueceu de passar os dados, né? Usando self.data. Deixa eu ver se a gente fez esse mesmo erro em outros lugares. Save data. Não, foi só aqui, tá? Vou iniciar novamente e vou apagar essa mensagem aqui, porque como os dados não foram salvos, né? Então não vai nem considerar. Então apaguei. Vamos ver agora. RR create. Aqui, título, reaja aqui e reaja com emojis para obter cargos. Vamos mais uma vez. Beleza, veio a mensagem e deu mais um erro, tá? Vamos ver mais agora o que foi que eu fiz de errado aqui novamente. Assim, aqui eu usei W maiúsculo, mas é W minúsculo, tá? Daqui no if open do save data. Vamos ver se tem mais um erro. Vou executar mais uma vez. Agora vamos testar o nosso bot RR Create, canal, título, reaja aqui e a descrição, reaja para obter cargos. Enter. Essa interação falhou tá, porque o bot está fechado, né? Foi executado de novo. Vou executar o bot, chamar o comando mais uma vez. Enter. Beleza, mensagem criada. E aqui tá o ID da mensagem. Ó. Vou até copiar o ID da mensagem para usar já o próximo comando, que é /rr add, né? Para adicionar as reações. Então, message add, o ID da mensagem, justamente o que ele trouxe pra gente aqui. O emoji. Vou até criar um cargo, na verdade, pra gente usar como exemplo aqui em cargos. Criar cargo. Vai ser o amarelo. Vou colocar uma cozinha, logicamente, amarela. Salvar alterações. Beleza. O emoji. Vou colocar aqui o emoji de amarelo mesmo, que é essa bolinha amarela. E o cargo vai ser o amarelo. Já traz todos os casos aqui automaticamente. Vou clicar em amarelo, dar um enter e vamos ver se vai funcionar. Beleza, adicionou, só que ele ainda tá pensando. Acho que ele esqueceu de dar uma resposta do defer lá no ADD. Enfim, depois a gente dá uma olhada. Deixa eu só testar se tá funcionando. Ó, eu não tenho agora. Eu agora só tenho o cargo de gestor e de ADM. Vou reagir, vamos ver se vai funcionar. Reagir e já deu um erro. Deixa eu ver se ele pegou o cargo. Ó, ele pegou o cargo, mas aqui já deu algum erro. Vamos ver o que a gente fez aqui. Ah, tá, acho que já sei o que a gente fez de errado. A gente usou um defer aqui no comando de add. E depois do defer, a gente usou um send message, tá? Só que quando a gente usa defer, a gente não pode usar send message. Tem que usar follow up. Então eu vou usar aqui, ó, interaction.followup.send. Então followup.send e manda o resto. Feito isso, vamos executar de novo. Deixa eu aproveitar para ver se eu remover a reação, se ele já remove do perfil. Code, ó, já removeu, ó. Tô sem nada. Se eu reagir, ele adiciona, ó. Já tá aqui o amarelo. E se eu remover, ele já tira do meu perfil. Pelo menos isso tá funcionando. Deixa eu ver se deu algum erro aqui nesse meio tempo. Não deu nenhum erro, tá? Vamos testar os outros comandos agora. /rr list, passar o message aqui, que é para listar todas as reações de uma mensagem.
O aplicativo não respondeu, tá? Então acho que deu algum erro aqui. Obviamente deu algum erro. Vamos ver o que a gente fez de errado aqui. Acho que eu usei o objeto errado, calma. Sim, coloquei blurple com B maiúsculo, mas com B minúsculo. Pronto, corrigido. São detalhes, tá, gente? Detalhes. Acontece bastante. Executar mais uma vez. Chamar aqui mais uma vez o comando para listar. Ver se vai dar mais um erro. Quando começa a demorar para enviar, ó, já respondeu, ó. Mensagem configurada, emojizinho amarelo, responde com amarelo. Vou adicionar mais um, RR add, o mesmo ID, emoji. Eu vou criar mais um cargo, vai ser o vermelho, calma lá. Cargos, vermelho, vai ser, calma, pegar uma cor vermelha aqui. Vai ser assim, a internet tá meio lenta aqui, tá, gente? Então o emoji vai ser essa bolinha vermelha e o cargo vai ser vermelho. Vamos ver se ele consegue adicionar mais de um emoji. Beleza, adicionou, não deu nenhum erro. Agora vamos marcar, vamos ver se ele adicionou. Aqui também, o vermelho, tá? Vamos tentar remover algum agora. Barra RR remove. Para que eu mandei a mensagem, calma. Barra RR remove message ID. E o emoji, né, que ele vai remover, vou remover o amarelo. Não, vou remover o vermelho, porque o amarelo é mais bonito. Dá um enter, ver se ele vai remover. Removeu, reação removida, não deu nenhum erro. E eu continuo com o cargo, claro, porque ele não apaga o cargo, só apaga a reação e o emoji. E cara, é isso. É basicamente esse o bot de reação. Se você tiver com dúvida, quiser ver o meu código e tudo mais, a gente vai estar deixando na descrição o link para o repositório com o código completo, tá? Então, só vai na descrição e acessa o repositório. Mas, dito isso, se você fechar o seu código, obviamente, o bot vai parar de funcionar, porque ele só funciona quando estiver rodando. Então, se você quiser um local para hospedar o seu bot, para ficar online 24 horas por dia, conheça o nosso serviço de hospedagem da Square Cloud, oferecendo serviço de hospedagem acessível e com alta qualidade para o seu bot ficar rodando bonitinho da Silva. Mas, dito isso, se tiver mais alguma ideia de bots que a gente pode trazer aqui pro canal, comenta e dá like no vídeo. Dito isso, te vejo no próximo vídeo.